Bom dia de volta. Vamos falar agora sobre as alterações para os condôminos após a sanção do novo Código de Processo Civil. Aqui com a gente o advogado Juliano Pessoa. Juliano, bom dia. Bom dia, Gil. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O que é que muda efetivamente para o condômino que não paga a sua conta condominial? Pois é, de fato, o novo Código de Processo Civil trouxe significativas mudanças na questão do débito condominial. Como é que acontecia antes da vigência do Código, que passou a vigorar em março do ano passado? Antes, o condomínio que precisava reivindicar alguma cobrança condominial, ele tinha que propor uma ação judicial de cobrança contra esse condomínio, né? Então, ele propunha uma ação de cobrança contra ele, e aí essa ação perdurava em média, para vocês terem ideia, 4, 5, 6 anos até. Então, lá adiante, quando ele tivesse de posse de uma sentença judicial, é que ele iria executar essa sentença, ou seja, requerer o cumprimento dessa sentença para poder ter um processo mais célere. Com a vigência do Código de Processo Civil, em março do ano passado, ele trouxe uma maior celeridade e uma maior eficácia na cobrança desse débito. Então, hoje, existe a possibilidade do condomínio já propor diretamente uma ação de execução contra esse devedor, não mais uma ação de cobrança. Então, é muito mais ágil o processo e mais eficaz. Essa é uma das consequências aí do processo de execução, não é isso? O processo de execução, qual é a diferença prática assim, que o devedor sentirá bastante? Ele será notificado a partir do momento que o juízo recepcionar essa petição, ele irá notificar o devedor e dar um prazo de 3 dias para que ele quite a dívida sob pena de penhora de bens, quantias em valores, enfim. Agora, esse condomínio, ele pode ter o nome exposto para os demais moradores? Não. A gente vive hoje um clamor social até de transparência, né? De maior transparência, não só pública, mas privada, enfim. E alguns cínicos, até numa boa intenção, ele muitas vezes coloca nos elevadores aqueles comunicados e tratando também da questão da inadimplência do condomínio. Quem pagou, quem não pagou. Quem pagou, quem não pagou. Ele pode até trazer isso em forma de planilha, em forma de número, sem expor a unidade que está devedora. Nem né? a unidade, nem o nome, exatamente. Né, do morador. Né? Esse condomínio ele deve ser cobrado, né? É uma das obrigações do síndico, inclusive, fazer essa cobrança. Então, ele deve ser cobrado, sim, de fato, ele é devedor, mas ele não pode ser exposto a situações vexatórias, né? Que venham a causar algum constrangimento. Isso aí não é possível. Agora, é possível, existe a possibilidade de perder o imóvel por não pagar o condomínio? Sim. Essa possibilidade é real. Até o leigo, muitas vezes, ele tem conhecimento da questão da impenhorabilidade do bem de família, né? Mesmo que seja o único bem da família, a legislação 8.009, que trata dessa impenhorabilidade, ela traz algumas exceções. Dentre essas exceções, o débito condominial se inclui. Então, existe a possibilidade real, né, as pessoas que nos assistem agora, você que está devendo seu condomínio, há sim a possibilidade de você chegar a perder o seu imóvel por conta do débito de condomínio. E essa pessoa, por não pagar, ele pode estar inscrito no cadastro de restrição ao crédito? Também, é outra consequência. Alguns condomínios hoje, eles vêm fazendo parcerias, né, com essas empresas de restrição ao crédito. Então, muitas vezes, antes dele entrar com a demanda judicial, ele já pede a negativação desse condômino devedor. Caso isso não ocorra, um dos pedidos da inicial, que é proposta de execução, é justamente que o magistrado determine a inscrição do devedor no cadastro de restrição ao crédito. Além dessa restrição, ele terá outras na execução, né? Então, a partir do momento que for recepcionada, o advogado que tiver com a causa poderá gravar bens que estejam em nome deste devedor, impedindo, né, por exemplo, que ele tente fraudar a execução, né, transferindo bens para terceiros para que ele se desvincule ali daquele ônus, né, de adimplir aquela dívida. Então, infelizmente, a gente percebe, a gente que mora em prédios, apartamentos também, ou condomínios de casas, né, que sempre tem aquele condômino que está devendo. Muitas vezes ele está passando por um problema, né? E outras vezes não, esquece e aí sobra para os condôminos que pagam, que aumenta a taxa, tem taxa extra, etc. Mas qual a recomendação que o senhor agora dá para aquele condômino, para aquele que está devendo? Olha, a recomendação é proatividade, eu acho que essa é a palavra. Ele não pode ficar inerte ali devendo e por estar passando por dificuldade, ele usar isso como justificativa e assim deixar a situação... Ignorar, né? Exatamente, porque assim muitos procediam, infelizmente, né? O que o legislador tentou fazer e vem conseguindo efetivamente na prática é fazer com que essa pessoa demonstre que de fato ela quer pagar. Dificuldades todos nós passamos, você bem ressaltou aí,
Mas é interessantíssimo que ele procure o síndico do condomínio dele. Tente negociar. Exato, tente negociar essa dívida, tente fazer um parcelamento, ele vai pagando junto com a parcela do mês atual, ou seja, ele demonstre efetivamente que ele quer adimplir com essa dívida. Tudo é válido, né? Muitas vezes o próprio síndico e ali o condomínio, os moradores são flexíveis à causa, né? Agora que se interessem. Que se interesse. O que ele não pode é deixar a situação ir transcorrendo sem se manifestar, sem fazer qualquer tipo de prática efetiva no sentido de demonstrar que quer pagar o débito. Isso aí a legislação, inclusive, se encarregou de impedir. A gente falou durante a entrevista, e a Liara até citou sobre a taxa extra. Essa taxa extra, ela pode passar por essa forma de cobrança também? Também. É da mesma forma que o pagamento do condomínio? Também. Até porque a taxa extra, assim como outras cobranças do condomínio, ela foi levada à Assembleia, né? E a coletividade ali naquele momento convencionou que se iria cobrar aquele valor, né? Então foi votado, foi aprovado em Assembleia e o condomínio poderá se utilizar da aprovação dessa ata, né, devidamente registrada, lógico, com todas as formalidades necessárias, e cobrar esse devedor como se fosse uma cota condominial, do mesmo jeito. É mais uma obrigação do imóvel em relação ao condomínio. Então, ele não tem como se eximir por não ser o condomínio em si. São muitas as dúvidas. Nós temos uma nova lei. Existem muitas dúvidas nos escritórios de advocacia. A demanda... Principalmente da questão do síndico, que estava acostumado com um determinado tipo de atividade, determinado tipo de ação e agora mudou. Exato. Eu diria que surgem dúvidas dos dois lados. Né? Tanto do devedor. Houve até no início do ano, se percebeu uma certa redução na propositura das demandas, né? Porque os devedores começaram a procurar mais os síndicos, as administradoras para poder compor. O síndico também, por sua vez, tem várias dúvidas de como é que ele deve proceder. Por mais que a legislação tenha colocado uma rigidez maior, ele também não pode cometer abusos, né? E é importantíssima essa sua pergunta para a gente ressaltar a importância hoje do síndico ser assessorado juridicamente. Cada vez mais é importante que isso exista, porque assim, ele tem várias responsabilidades, né, no âmbito civil, no âmbito criminal. Então, equívocos que possam ser cometidos durante a sua gestão, ele responde diretamente. Claro, um advogado acompanhando ali, né, facilita e muito para todos. Né? E até na parte consultiva, né, porque muitas vezes há o hábito de se procurar o jurídico na hora que você quer propor uma demanda judicial. Mas vários condomínios perceberam hoje a necessidade de ter um jurídico permanentemente, ou seja, antes dele tomar determinada ter uma atitude mais rígida, mais firme com um determinado condômino, ele requer um parecer jurídico para ver a melhor maneira de fazer essa medida. A gente quer agradecer, Juliano, sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado.